Eu os cumprimento com a graça e a paz de Jesus Cristo. Cumprimento também o pastor José, que agora, nesse momento, está em uma outra missão. Deus é consigo, pastor. Irmãos, é a primeira vez que eu aqui cheguei nesta igreja, eu observei que logo ali na entrada, tem algumas palavras escritas ali. Lá está escrito, Igreja Batista de Matozinhos. Entrei por esta porta, procurei um lugar para me assentar, me assentei, e eu comecei a observar alguns detalhes aqui internos. As paredes, o teto, os bancos confortáveis, a iluminação, a segurança. E fiquei a pensar, interessante, em nada eu contribuí para a construção desta igreja. Cheguei aqui, ela já estava toda pronta, e hoje eu estou cá, a desfrutar do que foi feito. Aqueles que nos antecederam empregaram os seus recursos, contribuíram com ofertas para que este templo fosse construído. E esta igreja me aceitou, me acolheu com amor fraterno. Não somente a mim, mas também a minha esposa, Márcia, e agora também os nossos netinhos, Rebeca e Benjamin, que na altura eles são os miudinhos aqui desta igreja, que são muito bem cuidados, lá em cima pela irmã Glorinha, que os ajuda a plantar a sementinha da palavra de Deus no coraçãozinho deles. Ah, que gratidão, irmã Glorinha. Que Deus te abençoe ricamente. Semelhantemente, irmãos, assim é o reino de Deus. Eu não fiz nada para viver neste reino. Aliás, eu nem mereço esse reino. Mas alguém fez algo para que estejamos vivendo neste reino. Foi Jesus. Jesus deu a sua vida para a construção do reino de Deus. João Batista já vinha pregando desde o deserto da Judéia. Slide 2, por favor. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E Jesus Cristo é o motivo de estarmos aqui. Sim, Jesus Cristo é o motivo de estarmos aqui. Ele é a nossa motivação. E somos beneficiados pela comunhão entre os irmãos. Para entrar aqui neste templo, todos nós temos que passar por aquela porta. Ela nos conduz até aqui dentro. Mas para a entrada no reino de Deus, a porta é Jesus Cristo. Próximo slide. Porque ele mesmo afirmou. Então Jesus afirmou de novo. Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Somos ovelhas do rebanho de Jesus. E ele é a porta, temos que passar por ele. Ninguém entra aqui neste templo, nessa igreja, sem passar por aquela porta ali. Ninguém vai entrar no reino de Deus, se não passar por Jesus. Próximo. E Jesus continua fazendo afirmações. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Para que não haja nenhuma dúvida. Jesus, além de repetir, ele afirma, eu sou a porta por onde vocês devem passar. Em João 14:6, próximo, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. É o slide anterior. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém.
Todos nós só vamos ao Pai através de Jesus. Interessante que o tempo do verbo vir está no presente. Ninguém vem. Isso implica dizer que Jesus está ao lado do Pai, porque ninguém vem, nós estamos juntos aqui. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Além de caminho, ele é verdade. E além de caminho e verdade, ele é vida. Sem Jesus, não temos vida. E o passaporte para entrar no reino de Deus é a nossa salvação. Qualquer país que você for, que não é o teu, vão te pedir um passaporte, é a autorização para você entrar. E a nossa salvação é garantida por Jesus, o nosso Salvador. E tão somente os salvos por Jesus estão credenciados a entrar no céu. Porque é o passaporte, é a nossa credencial. Somente os salvos têm esse passaporte, esta garantia. O Evangelho de João confirma essa garantia no próximo slide. Ele está dizendo o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Observem que eu grifei essa palavra ninguém, que ela é falada na mesma mensagem 2 vezes. Ninguém as pode arrancar da minha mão, porque foi o Pai que nos colocou nas mãos de Jesus. Ninguém nos arranca da mão de Jesus, nem mesmo tu. Ninguém nos arranca da mão de Jesus. Essa é a promessa dele. Circunstâncias que acontecerem durante a caminhada da vida de uma pessoa, erros que serão cometidos, salvos legitimamente, genuinamente, não vão ser arrancados da mão de Jesus. Os erros vão ser depois, no dia do juízo, no dia do julgamento, prestadas as contas a Deus. Não nos cabe, evidentemente, julgar erro de ninguém. Aquele que está nas mãos de Jesus é esse ninguém. Ninguém nos arranca. Serão salvos todos que ouvirem a mensagem do Evangelho, se confessarem a Cristo. Esse se é uma condicional na nossa gramática. E aqui também é condicionante. Todos seremos salvos, se confessarmos a Jesus Cristo, que Ele é o Senhor, o Filho de Deus, segundo Romanos 12, versículos 9 e 10. É com a boca que confessamos que Jesus Cristo é Senhor e que Ele é Salvador. Aí sim, estamos salvos. Salvos de quê? De que estamos salvos? Da atual condição financeira? Da família problemática? Ou dos problemas socioeconômicos? Ou de alguma decepção amorosa? É disso que seremos salvos? Não, não, não. Não é dessas coisas. Essas coisas são passageiras. Jesus alertou que quem nele crer será salvo da condenação eterna. Dessa nós estamos salvos. Jesus resolveu esse problema para nós. Estamos salvos da condenação eterna, que virá. No próximo slide, João 3,36, está dizendo o seguinte, 3,18 está dizendo o seguinte: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. São duas situações: quem crê não é, quem não crer já está. Interessante que aqui não está dizendo que não será condenado, não, aqui está dizendo que não está condenado. As ações de Deus são imediatas. Veja o próximo versículo, João 3,36. Quem crê no Filho
tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Mas Deus se ira? Sim. Ele é soberano. Deus é justo. Ele se ira. Mas ao mesmo tempo ele é perdoador. É paciente. Assim é o nosso Deus. A vida eterna é um presente que recebemos imediatamente quando confessamos que Jesus Cristo é o Senhor e nós queremos que Ele seja o Senhor da nossa vida. E que de fato nós temos uma garantia de que o nosso nome está escrito no livro da vida. E quem é que escreve esse nome, o meu nome, o teu nome lá nesse livro da vida? O próprio Jesus. Que caligrafia maravilhosa tem Jesus, escreveu o teu nome. E ele diz também, em Apocalipse 3:5, próximo slide, jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Alguém pode pensar assim, puxa, mas eu erro tanto. E meu nome vai continuar mantido no livro da vida? Sim, é uma promessa. Jamais apagarei o teu nome do livro da vida. Então foi o próprio Jesus quem escreveu o nosso nome neste livro, que será aberto um dia. E no próximo slide ele diz o seguinte: entrarão na Nova Jerusalém, está em Apocalipse 3, Apocalipse 21, 27. Entrarão na Nova Jerusalém, a cidade santa que descia dos céus, somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Somente os nomes que estiveram lá estão credenciados a viverem eternamente com Jesus no céu. E ele diz também no próximo slide, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Próximo. Mas o que é lago de fogo? Ouvimos falar essa expressão algumas vezes. Às vezes passa até assim, meio que rápido, lago de fogo. Mas olha, o lago de fogo que a Bíblia fala, é um lago de fogo que arde com enxofre. Não bastasse o fogo, ainda além disso tem o enxofre. Arde com enxofre. O fogo nós sabemos que produz bastante calor, que queima. Já o enxofre tem um cheiro insuportável. Quem já sentiu o cheiro de enxofre sabe disso, porque o enxofre é um elemento químico usado nos processos, em alguns processos industriais. Produção de ácido sulfúrico, na fabricação de pólvora, ácido sulfúrico que é utilizado em baterias, enfim, aquilo tem um cheiro insuportável. Ajunta com isso tem o fogo e as tentações que lá ocorrem. Esses dois elementos, fogo e enxofre, juntos produzem esse mal-estar terrível. Pior ainda que é eterno, nunca vai passar. O sofrimento de uma dor de dente, aquela que vem pela noite, ela vai passar. Tem remédio para isso. Apesar de parecer que não vai acabar naquela noite. O sofrimento da dor de uma cólica renal aguda, tem remédio para isso. Vai passar. Tem remédio para essas coisas. Entretanto, o sofrimento no lago de fogo é eterno. Próximo slide. Essa é uma imagem de um quadro que está exposto no Museu Nacional de Arte. É uma pintura portuguesa, chamada Painel o Inferno. É um mestre desconhecido que executou essa obra por volta de 1515. Próximo slide. Um homem estava em um sofrimento neste lago de fogo. Ele era muito rico enquanto vivia nesta terra. Então, de lá, daquele local de sofrimento, deste lago, que arde com enxofre e fogo,
Este homem clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Lá é lugar de tormento. Nós não devemos nos assustar e nos preocupar com realidades destas, porque nós temos a salvação em Jesus Cristo. Próximo. Bem, além dessas garantias que Jesus já nos deu, de que ninguém nos arranca das mãos dele, e de que o nosso nome está escrito no livro da vida, que já seriam até suficientes para a garantia da nossa salvação, Jesus ainda nos oferece mais esta garantia. Próximo slide. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Irmãos, glória a Deus, podemos tomar posse disso. Podemos tomar posse desse selo. Quando nós vamos legitimar um documento, nós vamos a um cartório para que lá seja batido um carimbo ou colocado um selo para tornar aquele documento como legítimo. A nossa salvação ela está garantida porque nós estamos selados pelo Espírito Santo. Estamos garantidos. Glória a Deus por isso. Este selo significa que nós passamos então a ser propriedades de Jesus. Jesus então é o nosso Senhor. E nós somos seus servos. Ele pagou um alto preço por esta propriedade. Custou caro, mas ele pagou. Pagou com a sua própria vida. Ai, irmãos e irmãs, precisamos conhecer mais desse Espírito Santo, que é o nosso selo de garantia. Precisamos. Além de conhecê-lo, precisamos ter intimidade com ele. Quem é que Jesus disse para os discípulos quando ele subiu aos céus que ia deixar para nós como garantia? O Espírito Santo. Porque senão, o príncipe desse mundo já teria nos consumido. Só não somos por causa do Espírito Santo. Que nós possamos, irmãos, realmente viver o Espírito Santo no nosso dia a dia. É necessário buscar essa intimidade com o Espírito Santo. Buscar. Não estou dizendo receber, é buscar. E ele vai entregar. Quero deixar essa pergunta. Próximo slide. A quem pertence a igreja? Em Mateus 16, 18, que é a base desse sermão, tem esse próximo slide. Jesus Cristo disse para Pedro: edificarei a minha igreja. Aqui Jesus diz que a igreja é dele. Sabemos disso, mas um dos melhores métodos de aprendizagem é a repetição. Podemos repetir sempre: a igreja é de Jesus. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Igreja é lugar de salvos pela fé em Jesus Cristo. Igreja é lugar de servos chamados ao trabalho. No Antigo Testamento, o templo dos judeus foi construído com elementos materiais. Madeira, pedras, cortinas maravilhosas, ouro. Assim como foi construída essa igreja, com elementos materiais. Mas a igreja, o templo de Deus, é espiritual, formado por homens e mulheres resgatados e redimidos por Jesus Cristo. Esta é a igreja de Jesus. Então nós somos o templo do Espírito Santo. Temos que cuidar desse templo. Pois se o Espírito Santo habita em nós, nós temos que manter esse templo limpo. Você gostaria de morar numa casa cheia de lixo?
Entra num quarto, lixo. Vai na sala, lixo. Vai na cozinha, lixo. Lixo para todo lado. Não agrada a ninguém viver numa casa assim. O Espírito Santo que habita em nós, ele quer o templo limpo. Limpo de quê? Do pecado. E pecar, nós pecamos sempre. Pecamos sempre. E somente com a ajuda do Espírito Santo é que nós vamos manter esse templo limpo para que ele continue habitando. Servo é aquele que trabalha. Ele se apresenta ao seu Senhor para o trabalho. Não espera ser mandado. No nosso corpo, temos vários membros. E cada um executa a sua função sem esperar que seja mandado. Que seja solicitado. Nosso coração trabalha, independentemente se pés e mãos estão parados. Nosso cérebro funciona, mesmo que o olho não esteja enxergando. Executando o papel dele. Cada membro tem função específica e não tem vida fora do corpo. Portanto, o crente não tem vida fora da igreja. Aqui é lugar de vida, é lugar de adoração a Deus, é lugar de estudo da palavra de Deus, é lugar de compartilhar as nossas experiências uns com os outros, e é nisso que nós somos beneficiados. Por essas razões, queridos irmãos e irmãs, adolescentes, jovens, adultos, idosos, ninguém pode ficar aí sentado no conforto destes bancos esperando ser chamado para a obra. Apresentem-se. Falem com o pastor. Conversem com as lideranças. Olha, o meu dom espiritual é este, e eu quero servir ao Senhor aqui na igreja. Jesus está esperando isso para quem ainda não o fez. Tenha coragem, diga-lhes que você quer servir ao Senhor Jesus Cristo, o único dono da igreja, empregando os dons que recebestes do Espírito Santo. Um dom recebido por alguém é de alguém. E se ele não for utilizado na igreja, e é somente na igreja que o dom espiritual é aplicado, a igreja sofre por causa da falta desse dom. Há um prejuízo. A igreja onde todos trabalham, irmãos, não tem espaço para fofocas, para comentários inúteis e para críticas sem fundamento. Não é lugar de inveja, nem lugar de discórdias. Próximo slide. Igreja é grupo de companheirismo. Uma igreja é um grupo de companheirismo. A comunhão deve ser o relacionamento existente entre os crentes em Jesus Cristo. Todos devem considerar-se iguais e se amarem mutuamente. Assim é a igreja de Jesus. A igreja primitiva, lá no primeiro século, diz que eles repartiam pão em comunhão todas as vezes que eles se encontravam. Qual é a origem da igreja próximo? Durante o seu ministério na terra, Jesus viveu como um que veio com a finalidade de começar uma nova comunidade. Ele se ofereceu a essa nova comunidade, a nação judaica, mas foi rejeitado. Nós não o rejeitamos. Jamais vamos rejeitá-lo, Jesus. Jamais. Jesus chamou um grupo de discípulos e deu para eles os princípios normativos dessa nova comunidade. Querem conhecer esses princípios? Leiam e estudem capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, quando Jesus fala no Sermão do Monte. Ali estão um resumo dos princípios normativos da igreja. Como deve ser a nossa vida cristã. E Jesus mesmo declarou que esta nova comunidade seria chamada igreja. Como lemos no texto base dessa mensagem: edificarei
a minha igreja. Próximo. Há duas palavras na nossa linguagem que são parecidas, mas têm um significado totalmente diferente uma da outra. Conforto e confronto. A igreja se propõe a oferecer um conforto físico, como uma boa estrutura, bom som, música viva, um ambiente que possa oferecer esse mínimo conforto e segurança, que possa nos ajudar a preparar o nosso ambiente de adoração. O nosso ambiente de adoração começa em nós, internamente. Porque no que diz respeito a um estilo de vida que esteja pautado na palavra de Deus, a igreja deve oferecer esse conforto. E para fazer parte de uma igreja séria, a igreja precisa também oferecer confronto. E para fazer parte de uma igreja séria, irmãos, alguém vai sair daqui algumas vezes aborrecido, chateado, porque o pastor condenou algo que alguém estava praticando, mas que é contrário aos princípios morais e contrários à palavra de Deus. Pode ser que alguém até já saiu daqui chateado porque o pastor falou de adultério. Era exatamente isso que estava acontecendo. A pregação falou sobre infidelidade financeira, e isso chocou alguém que não é fiel em suas finanças. Talvez algum dia você já tenha ido embora assim. A igreja não deve oferecer somente conforto. A igreja tem que oferecer confronto. Porque é isso que nos mobiliza a vencermos as nossas dificuldades. É pelo confronto. Confronto significa você ver na sua frente desafios. Se não há desafios, não há conquistas, não há vitórias. Não há o que contar para o outro. E a igreja, meu irmão, quer ajudar você a alcançar um outro estágio de relacionamento com Deus. A igreja está aí para oferecer essa ajuda. Quem quiser fazer parte de uma igreja séria, vai ter dia que vai embora sem vontade de querer voltar. Como eu disse, machucado, ferido, aborrecido. Mas aí você vai para casa e no caminho o Espírito Santo vai te falando: meu filho, ou minha filha, olha, não pode continuar assim. Não é isso que eu quero para você. O Espírito Santo fala conosco. Por isso é que temos que estar com o coração aberto e os ouvidos atentos. Próximo. Finalizando, irmãos, eu quero deixar aqui algumas palavras, conforme está no próximo slide. Primeiro, Jesus é o sustentador da igreja, ele que criou, ele que a fundou. Porque ele mesmo disse: edificarei a minha igreja. Ele falou com Pedro: Pedro, tu és Pedro. Não passa disso, mas eu edificarei a minha igreja. Ele é Senhor da igreja. Nem mesmo aqueles que contribuíram para a construção de uma igreja podem dizer que são donos dela. Irmãos, passamos, eu e minha esposa, por uma experiência semelhante lá no Brasil. Tínhamos mudado de cidade, chegamos a uma igreja, e à medida que você vai convivendo com as pessoas e conhecendo a igreja, nós observamos e concluímos que tinha ali, essa igreja tinha algum problema, porque vimos que era uma igreja que sempre aparecia algumas intrigas, algumas dificuldades, mas tinha um grupo familiar que achava que era dono daquela igreja, que era dono dela. E isso trazia, a igreja não crescia. Estava contrário aos meus princípios e aos princípios da Bíblia. Tivemos que deixar aquela igreja, fomos para outra, onde Deus nos abençoou muito e nos usou. Tem igreja assim. A igreja não cresce, não desenvolve. Tem problema de relacionamento com o Espírito Santo. Há uma dificuldade de reconhecer que Jesus é o dono da igreja. A igreja, por ser de origem divina, não poderá ser destruída.
Interessante que a igreja, no próximo slide, está em processo de edificação e continuamente Jesus está chamando outras pessoas a fim de que desfrutem as bênçãos do reino dos céus. E processo é algo que acontece pouco a pouco, não é algo que acontece de uma hora para outra, é processo. E igreja, assim, está sempre em processo de edificação. Quem é a igreja? Somos nós. Nós estamos em constante processo de edificação, de firmeza na palavra de Deus. O nosso culto deve ser racional e não meramente ritual, mas com a participação do coração, da mente e da vontade no serviço obediente. A fé manifesta-se na obediência. Busquei esse versículo para dizer essas palavras em Romanos 12, 1, no próximo slide. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo escreveu isso para a igreja de Roma. Quando ele diz culto racional, significa que o nosso culto tem que ser um culto com inteligência e não meramente motivado por emoções. Sacrifício vivo. Naquele tempo do Antigo Testamento, os sacrifícios eram apresentados através de morte de um cordeiro, com derramamento de sangue. Aqui não, o nosso sacrifício é vivo, é com a nossa vida. É com a nossa participação. E não com o holocausto. Sacrifício vivo, nossa presença. Ele diz que nós somos santos. Sacrifício vivo, santo. É o que somos. Nós somos santos. Porque nós somos separados por Deus e para Deus. E agradável a Deus. Eu peço ao Senhor que o Senhor receba esse culto nosso hoje, como um aroma agradável que chega até o teu altar. De todos nós aqui, e também de quem está nos assistindo lá do outro lado, pela internet. Irmãos, estas são algumas razões porque a igreja jamais será derrotada, por mais que tentem as forças do mal. A igreja, como corpo de Cristo, deve ser conhecida por uma vida de serviço aos outros, serviço à comunidade. Tem igreja que funciona em um determinado sítio, que é tão desconhecida da sociedade, que se algum dia ela fechar as portas, a sociedade não vai nem perceber. E tem igreja assim, irmãos. Nos Estados Unidos, é um país onde se fecham mais igrejas. Agora chegou na Europa também, igrejas transformadas, templos maravilhosos sendo transformados em outras coisas. Então a igreja é conhecida por uma vida de serviço à comunidade. O Espírito de Cristo deve ser a característica constante dos seus membros. Dominados pelo amor, os membros da igreja, a nova comunidade, devem promover a adoração, o ensino e a evangelização. Amém, igreja? Queria pedir que tivéssemos agora um momento em que você feche os seus olhos. Eu peço que não haja nenhuma movimentação na igreja agora, por favor. Que ninguém saia antes de terminar o culto. Não saia da presença de Deus. O culto termina normalmente após um pós-lúdio. Permaneça aqui. Ainda Deus quer falar para você alguma coisa, se ainda você não ouviu, mas ainda quer falar, mesmo que seja nos instantes finais do culto. Aquieta o seu coração, sossega a sua mente,
para que haja silêncio e paz em seu espírito. O sermão de hoje chegou ao seu fim. Se você gostou ou não gostou, não importa, isso é consigo. O que importa é o que você vai fazer com o que ouviu. Eu quero fazer uma pergunta. Há alguém aqui que quer fazer parte desta igreja e que ainda não tomou essa decisão? Olha, eu me sinto bem aqui nesta igreja. Pode ser que alguém aí está pensando assim, que ainda não é membro. Eu me sinto bem nesta igreja. Aqui eu sou bem acolhido, estou sendo edificado. E aqui eu quero ser um servo de Jesus. Eu quero ser membro deste corpo e quero trabalhar. Não é ter cargo, cargo é relativo, eu quero trabalhar. Há alguém aqui que quer vir para cá, fazer parte desse corpo de Cristo, tornar-se um membro dessa igreja? Que bom, todos aqui já são membros. Eu quero mudar a pergunta, mas continue no mesmo espírito de oração, total domínio do que está no teu coração. Eu quero fazer a seguinte pergunta: tem alguém aqui que ainda não tomou a decisão de receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Talvez alguém que até mesmo quer tomar essa decisão, mas ainda está um pouco inseguro. Pois olha, eu quero incentivá-lo. Venha para Jesus. Ele tem os braços abertos para lhe receber. Ele quer salvar você do lago de fogo. Ninguém aqui quer lhe causar constrangimento. Esta é uma igreja séria. Nós queremos recebê-lo com um forte abraço. Há alguém aqui que ainda não tem Jesus como seu Salvador? Há alguém aqui que está sem o passaporte para a entrada no reino dos céus? Glória a Deus, todos aqui têm esse passaporte. Amém por isso. Irmãos, eu rogo a Deus para que nós possamos ter uma semana muito abençoada. E com os olhos em Jesus, nós vamos rompendo de fé em fé. Diz um hino assim. E que nós possamos, o nosso culto termina agora, ou daqui a pouco, mas a nossa adoração não. Que durante a semana você possa estar continuamente adorando a Deus, vivendo total dependência das decisões que Ele tem para você. Que o Senhor nos abençoe.